Olá, povo de Deus, vamos pôr de pé, vamos dar aquela linda salva de palmas para o Senhor Jesus, que é o único de receber a honra, a glória e o poder para todos sempre. Amém. Estamos mais uma vez aqui diretamente do altar da Igreja Internacional da Graça de Deus. Estamos aqui na Avenida dos Remédios, 1326, já voltando à normalidade, né? Acabando aí esse distanciamento social, né? Hoje está um pouco de chuva, nós estamos aqui na divisa São Paulo com Osasco, né? Mas o povo de Deus é um povo valente, é um povo que não é de açúcar, em nome do Senhor Jesus. Mas alguns dos nossos irmãos estão nos acompanhando através da live. Aproveite que você está em casa, já compartilhe esse culto lá nos seus grupos do WhatsApp, da família, seu status, seus grupos do Facebook. E a pessoa que clicar vai poder acompanhar esse culto ao vivo em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos buscar a Deus, é o domingo das primícias em nome do Senhor Jesus. O primeiro domingo do mês de outubro de 2021. Feche seus olhos, abra o seu coração em nome do Senhor Jesus. Meu Deus e amado Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui diante de Ti, meu Pai. Oh Senhor Jesus, tem pessoas que andam confusas por aí, Pai. Estão se estribando nos seus próprios entendimentos, nos seus próprios pensamentos, estão deixando a palavra de Deus de fora, meu Pai. Aquele que conhece não pratica, Pai, e o que não conhece acha que não tem necessidade de buscar, Pai, e a confusão continua, Pai. Oh, parece que não há uma luz no fim do túnel, mas há sim. Esse não é o teu fim, não é o que Jesus preparou para ninguém. Ele quer que todos se salvem e conheçam a verdade. Ele veio para nos dar uma vida com abundância. Ele pagou o preço da nossa salvação para que nós nos envolvêssemos com Ele, para que nós aprendêssemos diretamente daquele que pode todas as coisas. E nós também podemos. Nós podemos tudo daquele que nos fortalece. Só não estamos fazendo, só não estamos realizando aquilo pelo qual nós não temos nos preparado para isso. Da mesma maneira que uma criança não pode entrar numa faculdade, nem desenvolver alguma atividade perigosa. Tudo depende de treino, de treinamento. A maior parte das profissões depende disso. Querem profissionais experientes, e esses profissionais experientes são até disputados no mercado de trabalho. A pessoa não quer ter experiência com Deus. Acho que está tudo certo, que é assim mesmo. Não, tem que crescer, tem que sair desse seu próprio entendimento, tem que se fortalecer no Senhor, tem que abrir o coração para o Espírito Santo entrar, todo o mal sair. Oh, e assim tudo se fazer novo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As velhas coisas todas passaram, e tudo se fez novo. Tudo é tudo, irmão. Tudo é tudo. Não deixa nada do velho. Pensamentos, sentimentos, atitudes, vícios. Vício é defeito. Não aceita isso não, você não nasceu defeituoso. Mesmo uma pessoa que nasceu com uma necessidade especial, isso não é defeito. Como o próprio nome hoje diz, ele é especial. Alguns salvos até na inocência. Oh, maravilhoso Deus. Oh, envolva-nos na tua presença, no teu amor, na tua misericórdia, Pai. Derrama da tua unção do alto. Oh, Senhor Jesus, essa unção que quebra o jugo, Pai. Que quebra o jugo do maligno. Essa prisão espiritual, meu Pai. Que a pessoa fica presa, Pai, achando que é dona da própria vida, que está fazendo o que dá na telha, mas não, muito pelo contrário, está fazendo a própria vontade do inimigo. Não está percebendo que está sendo um fantoche de Satanás. Oh Senhor Jesus, estou deixando, meu Pai, o amor ao próximo, o amor a Deus, Pai, os seus mandamentos por fábulas, Pai. Oh Senhor Jesus, por disputas, por contendas, meu Pai. Senhor Jesus, livra-nos do mal, perdoa-nos. Às vezes nós não sabemos o que fazemos, meu Pai. Que nós não percamos o tempo da tua visitação, meu Pai. Que a cada tempo e cada momento o Senhor nos renove, Pai. Nós precisamos desse avivamento, precisamos ser renovados, precisamos, meu Pai, ser renovados, meu Pai, revigorados, meu Pai. O que seríamos de nós, meu Pai, se não fosse o Senhor nas nossas vidas? Creia, meu irmão. Creia, meu irmão. Enquanto
ser alcançada. Vai ter que ser espírito e verdade, na mesma fé, amor, espírito e palavra. Abre o teu coração nessa hora. Abre, se rasga mesmo, conta tudo para o seu Pai. Ouse crer, ouse agradecer, que você vai perceber que você tem muito mais para agradecer do que para pedir. Porque o mais pesado Jesus já levou lá na cruz, para que tenhamos vida e vida com abundância. Maravilhoso Deus. Oh Senhor Jesus, como Tu és maravilhoso, maravilhoso. Tira essa confusão mental, familiar. Oh Senhor Jesus, que tira até a vontade dessa pessoa de te buscar, de orar. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Oh, maravilhoso. Se tudo está confuso em tua vida, se tudo está confuso em sua vida, e você não tem mais forças para orar, e você não tem mais forças para orar, faça como fizeram Paulo e Silas. Faça como fizeram Paulo e Silas, que mesmo que custasse sua vida, custasse suas vidas, louvaram o Senhor, louvaram o Senhor até o chão tremer. Se você louvar, as muralhas irão ao chão. Não importa a tua luta, não importa a sua luta, o poder está em suas mãos. Você não é obra do acaso. Não é obra do acaso. O sangue de Jesus, você foi comprado. Você é descendência de Abraão. Ele é o Deus que atende ao seu amor. Ele é o Cordeiro Santo que ressuscitou, a resplandecente estrela da manhã, geração de Davi. Em nome de Jesus, se levante agora, receba do Senhor a unção de vitória. Coloque sua fé em ação e segure firme nas mãos do Senhor. Segura firme nas mãos do Senhor. Não solta por nada. Não solta por nada. Se você louvar, as muralhas irão ao chão. Se você louvar, as muralhas irão ao chão. Não importa a tua luta. Não importa a tua luta. O poder está em suas mãos. Você não é obra do acaso. Não é obra do acaso. O sangue de Jesus. Você foi comprado. Você é descendência de Abraão. Ele é o Deus que atende ao seu clamor. Ele é o Cordeiro Santo que ressuscitou, a resplandecente estrela da manhã, geração de Davi. Em nome de Jesus, se levante agora, receba do Senhor a unção de vitória. Coloque sua fé em ação e segure firme nas mãos do Senhor. Pega todos os caminhos, toda a minha adoração quero te ofertar. A minha vida deposita em teu altar. Quero te dizer em oração, quero te dizer em oração, que sempre vou te louvar, que vou sempre te louvar de todo o meu coração. O meu coração. Oh Senhor Jesus, para que sejam levantados, oh da cinza e dos pó, oh para que seja uma bênção diante da tua presença, Pai. Oh Senhor Jesus, envolvidos no teu amor e na tua misericórdia. Dá glória a Deus, igreja. Levanta a sua mão, aleluia. Isso, declara isso aqui, Senhor. Onde estaríamos se não fosse o Senhor, Pai? Para te adorar, para te buscar, para oferecer esse culto de louvor e adoração a ti, Senhor Jesus. Domingo dos filhos na casa do Pai. Nós não teríamos outro lugar para estarmos. Oh, maravilhoso Deus, com a tua mão levantada, repita comigo: meu Deus, muito obrigado.
presença no nosso meio. Fica conosco, nós precisamos de Ti. Sem Ti, nada podemos fazer, mas contigo eu sou mais, muito mais que vencedor, para a Tua glória. Amém e graças a Deus. O Senhor Jesus, uma linda salva de palmas, amém. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos a Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso aonde? Ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora apagava agora brilha, e cada dia brilha mais. Lá em cima, só para te adorar, só para te adorar e fazer seu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só para te adorar, só para te adorar e fazer seu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O Senhor Jesus, uma linda salva de palmas, amém? Aonde que diz receber a honra, agora poder, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Segura na mão de Deus e vá, amém? É assim que nós vamos conseguir em nome do Senhor Jesus. Nós estamos encerrando aqui o livro dos Juízes, mas não terminando a saga dos Juízes, porque o livro de Ruth se passa no tempo dos Juízes, que nós vamos entrar nessa semana. Mas pega a sua Bíblia, abre lá no Juízes capítulo 19. Nós vamos ver o alerta que Deus nos dá, do perigo de viver sem Ele, sem direção na palavra de Deus, de não ter uma liderança para se esperar, para se inspirar. O bicho pega. Já ouviu falar que o bicho pega? Isso, presta uma Bíblia para a irmã. Juízes é o 7º livro da Bíblia. Nós já estudamos essa parte aqui desse levita na quarta-feira, já estudamos pela manhã. Vou dar umas pinceladas para nós chegarmos onde temos que chegar nesse culto, na direção que Deus nos deu. Juízes capítulo 19. Olha o título: os homens de Gibeá abusam da mulher de um levita. Só o título já fala tudo, né? Olha aqui aí, ó. O versículo 1 diz assim: aconteceu também naqueles dias em que não havia rei em Israel. O que é isso, pastor? Não tinha rei, não tinha sacerdote. Em outras palavras, essa época, o mundo inteiro não tinha uma pessoa que tinha o Espírito Santo de Deus. Mesmo entre o povo de Deus era luta, irmão. E foi depois de Sansão que isso aconteceu, irmãos. Ele deixou um legado tão ruim, né, que verdadeiramente nós vemos que ele foi o homem mais forte de força física que já pisou sobre essa terra. Mas como líder, irmão, foi uma decepção. Foi uma decepção. Ele se deixou ser enganado pelas mulheres. Achava que do jeito que ele era, Deus usava, e Deus usa o que ele quer, mas usado não é aprovado. Deus usou uma mula para falar com o profeta Balaão. E será que a mula foi aprovada? Será que quando nós chegarmos lá no céu, a mulinha que falou com o Balaão vai estar lá? Eu não sei, irmãos. Creio que não. Então você tem que ser usado, mas aprovado. Pois agindo Deus, quem impedirá? Então deixa ele te usar. Então aqui, irmãos, o povo estava sem rei.
Cada um fazia o que dava na cabeça, na própria telha. Só que nós temos visto, quando a pessoa faz algo sem a direção da palavra de Deus, sem querer saber, não, eu sou assim mesmo, faço do meu jeito, se Deus quiser ele me entende, se não quiser não me entende, se fulano quiser não me entende, a pessoa acha que está fazendo da própria cabeça. Mas o demônio, o diabo, ele não sabe o que você pensa, porque ele não é onisciente, mas ele sabe o pensamento que ele quer colocar em você. E você às vezes aceita. Sua carne, seu natural, sem o Espírito Santo, sem Jesus, nada podereis fazer. Sem estar cheio do Espírito Santo, você acaba mesmo fazendo alguma coisa, achando que é da sua própria vontade. Como uma pessoa que cai num vício, por exemplo, né? Minha alegria é meu vício. Mas é só sua alegria, irmão. Tira a alegria da sua família, tira a alegria do Espírito Santo. Você extingue o Espírito Santo. Tira a alegria de Deus, irmão. Você deixa Deus triste, irmão. Que fez seu corpo para ser a verdadeira igreja de Deus, o templo do Espírito Santo, e você fica enchendo de cachaça, de vinho, de cerveja, de cigarro, de maconha, de crack. Não tem diferença, irmão. Tudo contamina e suja, irmão. O zelo pela casa de Deus tem que nos devorar, irmãos. E a casa de Deus é o nosso corpo, irmãos. Álcool, droga, tabaco, essas coisas, prostituição, pecado, estou fora. Mas temos que cuidar também nas outras partes, irmão. Eu gosto muito de uma comida gordurosa, de uma coisa muito salgada, cheia de açúcar. Mesma coisa, você está destruindo o corpo, porque tem o Espírito Santo. Daqui a pouco vem uma doença e a pessoa, Deus, que mal que eu fiz para Deus? Todo mal, você não cuidou do templo, irmãos. Tem que se cuidar desde novo, tem que começar a adquirir bons hábitos para cuidar do templo do Espírito Santo. Porque quando nós achamos que estamos fazendo o que nós bem pensamos, pode ter certeza, ou somos convencidos pelo Espírito Santo para fazer a vontade de Deus, amém, irmãos? Para levar o reino de Deus à sua justiça, ou então nós estamos sendo usados pelo demônio, e às vezes o diabo não aperta tanto, que a pessoa não é tão ruim, irmão. Talvez não fez nada para ninguém, talvez continue trabalhando, estudando, talvez tenha um bom emprego, tenha um bom salário, tenha uma boa renda, tenha uma boa moradia, vive viajando por aí, mas sem Jesus nada podereis fazer. E é compromisso completo, mesma fé, mesmo amor, mesmo Espírito, mesma palavra, entregando todos os caminhos ao Senhor, confiando somente nele, que aí ele fará, tudo ele fará. Pessoa que deixa Jesus de fora de alguma área da vida dele, misericórdia, ele está que nem esse povo aqui sem remo, daqui a pouco vai pagar o preço. Continuando, que houve um homem levita, que peregrinando aos lados da montanha de Efraim, tomou para si uma mulher concubina, de Belém de Judá, porém a sua concubina adulterou contra ele, e foi dele para a casa de seu pai, a Belém de Judá, e esteve ali alguns dias, a saber 4 meses. Põe a mão na cabeça e fala, ai. O alerta está aí, sem Jesus nada podeis fazer. Então tá bom, isso é para nós. E com quem que nós vamos nos envolver? Não se coloque em julgo desigual com o infiel, irmão. O julgo é uma prisão, um relacionamento, está preso. Porque o infiel vai acabar fazendo você estar preso no inimigo. Tomai sobre vós o meu jugo, diz o Senhor. Então você toma o jugo do Senhor, você é preso no Senhor. Ou você está preso em Cristo, ou você está preso no inimigo. Quando você está por aí pelo mundo afora, esse rapaz, um levita, que é para ser um sacerdote, que tem as regras de como ele deveria se conduzir, estava fazendo tudo errado, irmão. Em vez de ele casar com uma moça de bem, não, ele pegou uma concubina, que é o amante, né? E ficou com ela. Quem não ama Jesus, irmão, uma hora a máscara cai. Olha aí, a moça traiu ele. Uma hora a máscara cai. Se não é de um lado, é do outro. Então, se eu ama Jesus, não serve. Isso é um alerta para os solteiros, aqueles que pretendem namorar, noivar, ou para você orientar seus filhos que ainda são solteiros, que ainda vão namorar, que vão noivar, que se ainda não casou, ainda tem tempo. Pastor, mas está namorando há tanto tempo. Tem gente que enrola muito tempo, irmão. Vai rolando, irmão. Vai dando corda. Já ouviu falar? Até a corda
aqueles brinquedos de corda estourar e não serve para mais nada, irmão. Fica brincando, irmão. Fica brincando com as coisas sérias. Nosso corpo é templo do Espírito Santo, da mesma coisa. Não é para ninguém ficar tocando, toca aqui, toca acolá, não. A intimidade é só para o casamento. Não estou falando só do ato sexual em si, não. Intimidade mesmo. Tocar, não. Seu corpo é templo do Espírito Santo, irmão. Vai estar tocando naquilo que é de Deus. E nem para você tocar, nem para ser tocado, irmão. Se vou pedir algum tipo, dá uma prova do seu amor, manda pedir pau da mão para a mãe dela, para a mãe dele. Que hoje em dia não é só o homem que está pedindo prova de amor, não. Tem as meninas por aí também, viu? Tá só Deus para ter misericórdia. Então essa moça aqui se amaziou com esse levita, logo a carne insaciável, e ela mostrou quem ela era, que ela não servia. Mesmo assim, ele a perdoou. Ficou 4 meses lá na casa do pai dela, provavelmente ela ficou de bem lá, e ele a perdoou. Foi lá buscar a moça, nós já vimos isso. E aí o pai dela ficou todo feliz, né? Que falou, opa, agora minha filha arrumou alguém de bem. E ela estava aqui em casa, estava de boa, que eles fiquem aqui. Mas o pai da moça só conseguiu segurar ela por 5 dias. No 5º dia, à tarde, eles saíram, irmãos, no horário perigoso, irmão. O Senhor Jesus, ele diz que de noite não podes nada fazer, irmão. Não estou falando só o período noturno. Se for na direção de Deus, você pode até ter um trabalho noturno, irmãos. Mas sem a direção de Deus, você vai fazer o que de noite na rua? Se não for para trabalhar, olha os perigos que tem. Hoje em dia, na verdade, a bandidagem não tem dessa, né? É de dia, de madrugada, a pessoa está saindo, né? Mas e de noite, então? De noite o bicho pega mais. Mas esse de noite é sem a luz da palavra de Deus. A palavra de Deus é luz para o meu caminho e lâmpada para os meus pés. Olha o que diz o versículo 16. Pula lá para o 16. E eis que um homem velho vinha à tarde do seu trabalho, do campo, e era este homem da montanha de Efraim, mas peregrinava em Gibeá. Eram, porém, os homens desse lugar filhos de Benjamim. Então, esse homem, o levita, com a concubina e mais um empregado, começaram a voltar mesmo para a terra deles, e pararam nessa cidade chamada Gibeá. Porque como era uma cidade do povo de Israel, eles falaram, não, aqui a gente vai estar seguro. Pararam numa praça, mas esse senhor aqui, ele sabia que eles não estavam seguros, e procuraram saber o que aquele levita estava fazendo ali. Versículo 17. Levantando ele, pois, os olhos, viu a este passageiro na praça da cidade, e disse o velho, para onde vais? E de onde vens? E ele lhe disse, passamos de Belém de Judá até os lados da montanha de Efraim, de onde sou. Porquanto fui a Belém de Judá, porém agora vou à casa do Senhor, e ninguém há que me recolha em casa. Amém, irmãos? Então esse homem aqui estava peregrinando, voltando, estava indo para a casa do Senhor, irmãos. Dizendo ele que estava indo para a casa do Senhor. Mas, irmão, tem hora também para ir para casa. Tem que ter segurança. Aqui nós temos hora para começar, para terminar os cultos, até para as pessoas voltarem em segurança. De vez em quando, a gente faz um tempo que nós não fazemos vigília, né? Mas a vigília, uma pessoa tem que vigiar numa vigília. Não adianta a pessoa, vou participar da vigília e vou sair no meio sozinho. Isso não é vigilância. Não é vigilância. Tem que sair junto com o povo, irmãos. Não andar sozinho. Sempre segurança. Mas aqui eles estavam ali já de noite, na madrugada, sozinhos ali. Esse homem percebeu que eram pessoas de bem. E o rapaz estava explicando o que ele estava fazendo ali. Versículo 19. Ainda há palha e pasto para os nossos jumentos, e também pão e vinho há para mim e para a tua serva, e para o moço que vem com os teus servos. De coisa nenhuma há falta. Então ele estava bem ali. Ele tinha levado mesmo bastante ali coisa para eles poderem comer no caminho, inclusive pão e o vinho, que é o suco estragado, que já fazia um tempo, né, que ele estava no caminho e estava ali. Versículo 20. Então disse o velho, Pai seja contigo, tudo quanto te faltar fica a meu cargo, então somente não passe a noite na praça.
E trouxe-o à sua casa e deu pasta aos jumentos, e lavando os pés, comer e beber. Estando eles se alegrando o coração, eis que os homens daquela cidade, homens que eram filhos de Belial, cercaram a casa, batendo a porta, e falaram ao velho, senhor da casa, dizendo, tira para fora o homem que entrou na sua casa, para que o conheçamos. Quando aqui nós olhamos na Bíblia falar, alguém quer conhecer o outro, tem esse verbo conhecer, muitas vezes não quer dizer como se fosse ali algo para a pessoa saber quem é. Não, mas esse conhecer aqui é ter uma relação íntima com a pessoa, abuso até, que era o caso aqui. Esses homens da cidade eram homens de Belial, chegou uma pessoa nova da cidade, eles não queriam saber se era homem, se era mulher, eles queriam abusar daquela pessoa, e esse homem sabia, por isso que não deixou ele na praça. Mas quando ficaram sabendo, foram bater lá na casa desse senhor, e ele tentou argumentar para que nenhum mal acontecesse com o homem, porque aí a coisa ia ser pior, porque o rapaz era um levita. Versículo 23, e o homem, senhor da casa, saiu a eles e disse-lhes, não, irmãos meus, ora, não façais semelhante mal, já que este homem entrou em minha casa, não façais tal loucura, agora está debaixo da minha segurança. Eis que a minha filha virgem, a concubina dele, tirarei para fora, humilhai-as, e fazei delas o que parecer bem aos vossos olhos. Porém a este homem não façais loucura semelhante. Porém aqueles homens não o quiseram ouvir. Então aquele homem pegou da sua concubina e lá tirou para fora, e eles a conheceram, e abusaram dela toda a noite, até pela manhã, e subindo a alvo, a deixaram. E ao romper da manhã, veio a mulher e caiu à porta da casa daquele homem, onde estava o seu senhor, e ali ficou até que se fez claro. E levantando-se seu senhor pela manhã, e abrindo a porta da casa, e saindo a seguir o seu caminho, eis que a mulher, sua concubina, jazia à porta da casa com as mãos sob o limiar. Aqui está, esse jazia. Essa palavra jazer significa morrer, irmãos. Ela estava morta já. Ela foi tão abusada que acabou morrendo. Olha que maldade, irmãos. E essa maldade está acontecendo por aí também. Muitas pessoas saem na noite só para se divertir, para se alegrar, para tomar um mezinho aí, porque tá acabando a pandemia, e acabam mesmo sofrendo alguma coisa, irmãos, né? Tem os tal do Boa Noite Cinderela, sem contar que aquela pessoa que fica bêbada não tem dono, aí fica aquela bagunça. Isso aqui, irmãos, tem quase 4.000 anos, e da mesma maneira tem acontecido até hoje, irmãos. É um perigo nas madrugadas da vida aí. E tem gente que esses filhos de Belial, irmãos, chegam numa cidade, eles querem ser dono da cidade, às vezes a pessoa não vigia, né? Vai para um lugar sem saber quem que é, o que vai fazer lá, de uma língua que a pessoa nem fala. Cuidado, irmãos. As coisas têm que ser muito planejadas em Cristo, porque sem Ele nada podereis fazer. Melhor ficar tranquilo, quieto, irmãos, e sossegado. A pessoa fica buscando aquilo que não conhece e acaba entrando numa rascada como essa. Esse levita acabou perdendo a sua concubina, mas ele tomou uma atitude aqui, irmãos, que vai gerar uma derrocada entre o povo de Deus. Olha aqui, versículo 28. E ele lhe disse, levanta-te e vamos-nos. Porém não respondeu, ele não tinha percebido que ela estava morta. Então pô-la sobre o jumento, e levantou-se o homem e foi para o seu lugar. E chegando, pois, à sua casa, tomou um cutelo e pegou na sua concubina e a despedaçou com seus ossos em 12 partes, e enviou para todos os cantos dos termos de Israel. E sucedeu que cada um que tal via, dizia, nunca tal se fez, e nem se ouviu, desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito, até o dia de hoje. Ponderai isso no coração, considerai e falar. Então ele, revoltado, quis dar um recado para todas as tribos do que estava acontecendo ali em Benjamim. Ele lá picou mesmo a mulher em 12 pedaços e enviou para todas as 12 tribos de Israel.
para que ficassem sabendo, para que considerassem e pensassem o que tem se acontecido entre o povo de Deus. Tem muitas pessoas que não vivem união, que fica mesmo sem a palavra de Deus, fica cocheando o seu próprio entendimento, seus próprios pensamentos, que não se entrega de jeito nenhum. Muitas vezes nós oramos, a pessoa continua, né? O pregador prega, a pessoa vai lá, continua fazendo aquilo, daqui a pouco nós continuamos pregando, a pessoa continua fazendo a mesma coisa, abusando da misericórdia de Deus. Aqui eles estavam na antiga aliança, irmãos. Ali, irmãos, tinha uma lei para quem fizesse isso. Lá no Levítico diz, né, e no Números, que quem praticasse tal torpeza deveria ser morto. Então, quando ele fez tudo isso, irmãos, todas as 11 tribos de Israel, as outras 11 tribos de Israel, se revoltaram e como um homem só foram para cima de Benjamim, falando que iam dar conta daquilo. Pula lá para o versículo 8 do capítulo 20. Então todo o povo se levantou como um só homem, dizendo: nenhum de nós voltará à sua tenda, e nenhum de nós se retirará da sua casa. Porém, isso é o que faremos a Gibeá: procederemos contra ele por sorte, e tomaremos 10 de 100, e 100 de 1000, e 1000 de 10.000, para que tomemos mantimentos para o povo, para que, vindo eles a Gibeá de Benjamim, lhes façam conforme toda a loucura que tem feito a Israel. Assim ajuntaram-se contra essa cidade todos os homens de Israel, aliados como um homem só. E as tribos de Israel enviaram homens por toda a tribo de Benjamim, dizendo: que maldade é essa que se fez entre vós? Dá-nos agora aqueles homens, filhos de Belial, que estão em Gibeá, para que o matemos e tiremos o mal de Israel. Porém, os filhos de Benjamim não quiseram ouvir a voz de seus irmãos, os filhos de Israel. Antes, os filhos de Benjamim se ajuntaram da cidade de Gibeá para saírem a pelejar contra os filhos de Israel. Olha só, a confusão está armada. Agora, essas 11 tribos estavam tentando um acordo com esse povo de Benjamim para entregarem só os criminosos. Mas tem gente que defende criminoso já há 4.000 anos. Hoje em dia também tem gente que defende, que esconde o criminoso, né? Na guarita criminoso, passa a mão na cabeça de filho, deixa filho fazer o que quiser, né? Melhor ficar fumando uma droga em casa, bebendo em casa, do que pela rua, por aí. Nada disso. É melhor namorar em casa, namoro, sabe, de intimidade. Não cai nessa não. Intimidade é para casamento, sua casa, suas regras. Mas isso não adianta que depois que já está desregrado querer impor a regra. Tem que ensinar o caminho desde criança, para quando crescer não se desviar. Então, quanto mais velho for, mais difícil vai ser. Mas e se o exemplo está dentro de casa? E a pessoa está ali mesmo, ali dando um mau exemplo. A maioria do mau comportamento humano é adquirido porque a pessoa vai aprendendo. Ela vê um pai fazer, uma mãe fazer, o vizinho fazer, na TV fazer. Álcool, droga, tabaco, prostituição, lascívia, homoafetividade. Tudo isso é adquirido, irmão. O ser humano nasceu para isso. O ser humano nasceu para viver em comunhão com Deus, na palavra de Deus, irmão. Mas o vosso pecado faz separação entre vós e o vosso Deus. E a vossa iniquidade encobre o seu rosto de vós, para que Deus não vos ouça. Mas o pecado separava, já não separa mais, irmão. O véu não separa mais. O véu foi rasgado de cima a baixo. Hoje, por Cristo Jesus, nós temos livre acesso ao Santíssimo Lugar para o adorar. Amém, por Deus? E sair disso. Eles estavam aqui na antiga aliança. Eles tinham que entregar esses homens, que se arrependessem ia ter uma pena, se não se arrependessem ia ter outra pena e pronto. Mas eles não quiseram entregar, e na verdade se armaram para a guerra, irmãos, e se fizeram cúmplice daquele crime. Pega a sua Bíblia e vai lá no Levíticos capítulo 5, que é o terceiro livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levíticos. Amém? Isso, capítulo 5, Levítico 5.
O versículo 1 diz assim: e quando alguma pessoa pecar, ouvindo uma voz de blasfêmia, de que for testemunha, seja o que ouviu ou o que o soube, se o não denunciar, então levará a sua iniquidade. O que isso significa, pastor? Em outras palavras, se você está vendo alguém cometer um pecado ou um crime e não o denunciar, você é cúmplice. Não seja cúmplice, não passa a mão na cabeça, não cubra. Na antiga aliança, o sangue dos animais cobria o pecado do pecador que se arrependia. O arrependimento dele era ali oferecer um animal na mão do sacerdote para que fosse ali pago por aquele pecado. Nós não podemos cobrir o pecado de ninguém. Agora nós somos na nova aliança. O arrependido, ele tem o seu pecado tirado pelo sangue de Jesus. Amém? Na antiga aliança era assim mais ou menos. Volta no capítulo 4, o versículo 32. 4, 32 aqui. É colado, é colado. Você está no 5, no 4. 32 que é ali, colado no 5. Mas, se pela sua oferta trouxer uma cordeira para expiação do pecado, sem mancha tará. Então, o animal tinha que ser sem mancha, sem defeito. Por isso que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque ele veio, ele não tinha defeito, ele não tinha mancha, não tinha nada. Continuando o nome do Senhor Jesus: e porá sua mão sobre a cabeça da oferta pela expiação do pecado, e a degolará por expiação do pecado, no lugar onde se degola o holocausto. Depois o sacerdote com seu dedo tomará do sangue da expiação do pecado e o porá sobre as pontas do altar do holocausto. Então todo o resto do seu sangue derramará na base do altar, e tirará toda a gordura, como se tira a gordura do cordeiro, do sacrifício pacífico, e o sacerdote a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. Assim o sacerdote por ela fará expiação dos seus pecados, que pecou, e lhe será perdoado o seu pecado. Então o arrependido oferecia ali um animal, e o sangue do animal cobria o pecado daquele arrependido. E o Davi lhe fala sobre isso. Pega a sua Bíblia, vão lá no Salmo número 32, irmãos. Na antiga aliança o pecado era coberto, irmãos. Mas se a pessoa se arrependesse, mas aqueles benjamitas e os gibeaitas, então o pessoal do Gibeá, então pior ainda, irmão. E os irmãos lá não quiseram entregar os criminosos, e vai gerar uma confusão grande. A felicidade do homem perdoado, exortação ao arrependimento. Salmo 32, versículo 1 diz assim: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoado, cujo pecado é coberto. Mas é coberto pelo que? Nós vimos, com o sangue dos animais, quando há arrependimento. Não adianta alguém querer cobrir o pecado do outro, esconder o pecado do outro, esconder o crime do outro. Pode ser que ninguém veja, mas eu vi. Era exatamente o que os benjamitas estavam fazendo, cobrindo o crime daqueles gibeaitas, que eram da tribo, era uma cidade de Benjamim. E aquilo gerou uma confusão grande. Gerou uma confusão tão grande que de Israel morreram 40.060 pessoas, de todo Israel, mais de Judá. A Judá era uma tribo grande, mas do Benjamim, que já era uma tribo menor, morreram 50.100. 90.160 pessoas morreram. 161, né? Porque morreu primeiro a concubina, por conta deles estarem sem Deus. Estavam fazendo tudo o que lhe dava na cabeça, foram tendo a direção, fazendo tudo da própria cabeça. Na hora que eles iam para o combate,
consultavam a Deus mais ou menos, aí já morria parte de Israel. Quando consultaram a Deus mesmo, eles ganharam lá dos benjamitas, aí mataram 50.100 benjamitas e praticamente extirpou, acabou com aquela tribo. Isso que dá uma pessoa coxar no próprio entendimento, no próprio pensamento, irmãos. Isso é um perigo, irmãos. É o que Deus diz aqui do lado. Pega a sua Bíblia, continua aí, vai em Provérbios capítulo 3. Temos que ficar com a palavra de Deus, a direção de Deus. Ele deixou a lei para eles, e para nós deixou a graça, que é bem melhor. Mas a graça, ela não anula a lei, faz com que aquele que tem a graça de Deus, ele pratique toda a lei. Jesus foi a primeira pessoa na face da terra que praticou toda a lei, irmãos. Ele não anulou a lei, muito pelo contrário. Ele foi o primeiro que praticou toda a lei de Deus. Olha aqui, o versículo de número 5, Provérbios 3, o versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não se estribes no teu próprio entendimento. Alguém sabe o que significa a palavra estribo, estribar? Hã? Alguém sabe? Alguém já andou de cavalo? Como que chama aquele ferrinho pelo qual você sobe no cavalo? Estribo. Ó, irmão, irmão é estribo. Estribar é se apoiar, irmão. Então Deus está falando aqui, ó, confie no Senhor em todo o coração, não se apoie no seu próprio entendimento. Eles estavam tendo o próprio entendimento, porque eles não tinham nenhuma liderança, nem governamental e nem mesmo ali espiritual. Não tinha uma pessoa mesmo de Deus na face da terra. E hoje nós temos, além de termos outras pessoas nos liderando, glória a Deus, o pregador até prega, mas quem fala é o Senhor, mas nós temos ainda a palavra para consultarmos. Nós, pelo nome de Jesus, você tem livre acesso a Deus, ao céu, irmão. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ao céu, fora de Jesus. Sem mim nada podereis fazer. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Hoje nós não temos essa desculpa, irmão. Mas mesmo uma pessoa que não conheça Jesus, que não conheça a palavra, nunca recebeu a palavra de Deus, porque talvez vive num lugar fechado, num país fechado, nasceu lá numa montanha, no meio do mato, numa tribo, algum lugar assim, Deus ainda colocou uma consciência moral, na qual todo ser humano, ele sabe o que é certo e o que é errado, e é nisso que Deus vai julgar, irmãos. A nossa atitudes, os nossos pensamentos e a intenção do nosso coração, irmão. E nós, pela palavra também, porque tudo que for dado será cobrado. E se nós nos apoiarmos no nosso próprio entendimento e não se encher do Espírito Santo, a gente acaba em cima do muro, irmão. E em cima do muro é perigoso. Pega a sua Bíblia e vai em Isaías. Você está em Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías. Capítulo 36. Amém? O versículo é o 12. Isaías 36, 12. Mas Rabisaque disse: porventura mandou-me o meu Senhor só ao teu Senhor e a ti para dizer essas palavras? E não antes aos homens que estão assentados sobre os muros, para que comam convosco o seu esterco e bebam a sua própria urina. Ai, 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 ai. Que coisa nojenta.
Uma pessoa que se estriba no seu próprio entendimento, ele fica só com aquilo que é dele. Por exemplo, ela sofreu um mal muito grande de alguém. Alguém fez um mal muito grande para ela. Ela não perdoou. Ela não foi perdoada. Ela vai lá, na hora que ela vai dormir, ela dobra o joelhinho dela, lá na beirada da cama dela, e faz a oraçãozinha. Oh, meu Deus, abençoa meu pai, minha mãe, meu filho. Ah, mas aquele meu ex, pesa a mão. Ah, não dá. Que ele sofra o tanto que ele me fez sofrer. Amém. Orou a Deus, mas foi dormir com o diabo. Pastor, o que o senhor está falando? Coração não é dentadura, não. Que você, na hora que vai dormir, você tira e põe na água. Né? Você orou a Deus, mas com ódio no coração, você foi dormir com ódio. Você dormiu lá, o coração está lá do seu lado, mano. Você foi dormir com o seu pior inimigo. E com o próprio inimigo das nossas almas. Porque você não liberou o perdão. É perdoando que você é perdoado, é abençoando que você é abençoado. Eu falei na parte do perdão, mas não é isso. Qualquer coisa que você tem seu próprio entendimento, você está comendo aquilo que sai de cima. Aqui a palavra é bem claro. Deus, ele colocou uma coisa bem nojenta em cima do muro. Dá para você comprar alguma coisa para comer? Passa lá um vendedorzinho de água. Oh, olha a água! Dá para comer em cima do muro? Não tem, meu. Então, para uma sobrevivência em cima do muro ou dentro de um buraco, né? A pessoa pode estar dentro do buraco, caiu dentro do buraco, não vai ter nada lá dentro. Aí a pessoa vai acabar comendo o seu próprio excremento e bebendo a sua própria urina, que sai de novo aquele ciclo enquanto o corpo aguentar, irmão, e não for contaminado. E aqui eram todos aqueles que estavam em cima do muro. E todos aqueles que estão em cima do muro com seus próprios excrementos, a pessoa está ali, irmão, passando a mão na cabeça, no seu próprio entendimento, a pessoa está comendo aquilo que é dela próprio, em vez de comer do pão da vida, irmão. Tudo isso, cada culto é uma santa ceia espiritual, que é uma preparação para a santa ceia, que nós não podemos participar indignamente, porque seria para a nossa própria condenação. Pastor, então esse culto aqui é uma preparação para a Santa Ceia, mas também uma Santa Ceia espiritual, sim. Porque lá no João capítulo 1 diz que o Senhor Jesus é a palavra no princípio era a palavra de Deus, amém? Só que no capítulo 6 diz que ele é o pão vivo que desceu do céu, então ele é o pão, a palavra é o pão. Então, se está sendo ministrada a palavra, nós estamos comendo do pão da vida. Amém, meu Deus? E se nós, na palavra, ouvindo ali, tivermos saindo fora do caminho, fazendo alguma transgressão, nós vamos tirar o nosso próprio entendimento, vamos nos arrepender, e o sangue do Senhor Jesus tira o nosso pecado. Amém, meu Deus? Daquele que se arrependeu e perdoou, irmãos. Porque se você não perdoou, você está comendo aquilo que é de seu mesmo. Que coisa nojenta, hein? E a pessoa vive dessa maneira, seu próprio entendimento. Não, eu sou assim mesmo. Continua mesmo assim, até estando em Israel, mas não é israelita. Não fazendo mesmo algo para tirar o pecado. Por exemplo, o vício é um pecado que também é uma doença. Mas se Jesus levou sobre ele nossas dores e levou sobre ele nossos pecados, se a pessoa fizer uma oração séria, Deus tira o vício. Assim foi comigo, assim com muitos dos irmãos. Mas por que você é especial e acha, não, meu tipo não tem jeito? Não, já tentei. Mas será que tentou de verdade mesmo? Oração séria mesmo? Se foi um comportamento adquirido e vício é um comportamento adquirido, a pessoa não nasce fumando. Se nascesse fumando, em vez de dar chupeta, ia dar um cigarro para a criança e o nariz é virado para cima, que nem uma chaminé, né? Que a fumaça sobe para onde? Nosso nariz é virado para cima? Então não é. E mesma coisa. Você dá cachaça para o bebê, só perdeu o juízo e vai ser preso. Se alguém fizer uma coisa dessa, não, você vai dar um leitinho para substituir o leite da mãe.
E mesmo com o passar do tempo, irmãos, não tem consumo que seja ali tolerável para álcool, irmão. Uma gota de álcool que você bebe, a parte alcoólica acaba caindo no nosso sistema circulatório, no sangue. E todo o sangue passa por onde? Pelo coração. E vai vibrando o coração. Quando você fizer um exame de ecocardiograma, de aquele... Não é o cardiograma em si também? Ali, não tem aqueles risquinhos lá? Os técnicos lá, especialistas cardíacos, que sabem ler aquilo, falam que o álcool deixa uma certa marca lá. Ó, essa marca aqui, ó, que a pessoa bebe álcool e tem um vício. Porque o seu coração, ele é uma bomba que tem vários tipos de coisa que ele faz ali na hora. Em cada bombada que ele dá. Que dá até para ver mesmo, assim, no diagnóstico que a pessoa tem problema com álcool, irmãos. Tem que mudar de vida, irmãos. Você está destruindo o seu corpo, que é templo do Espírito Santo. Você tem que alertar a sua família, para eles não ficarem em cima do muro, irmãos. Em cima do muro não tem nada. Sem Jesus nada a poder fazer, é trevas, irmão. E na hora que tiver fome, o que vai comer? Vai comer o que está falando aqui, nem vou falar, porque é nojento. E vai beber o quê? O que está aqui. Mas você tem morado muito por alguém e parece que mais assombração acontece, é assim mesmo. Aí o Senhor nos mostra que deve ser estercado mesmo aquela pessoa. Pega a sua Bíblia, vai lá em Lucas. Senhor Jesus, o próprio Cristo, ele fala sobre isso, que temos que dar o fruto. Lá no Marcos 11, não precisa ir lá não. Jesus, ele quis comer da figueira e não era tempo de figo. E aqui não tinha figo. Ele amaldiçoou aquela figueira até a raiz. E ela ficou amaldiçoada ali. E quando eles passaram de volta, ela estava seca. Falou, ninguém nunca mais coma fruto de ti. Porque nós temos que dar fruto em tempo e fora de tempo. Depois você vê, marca aí, depois você vê lá o Lucas capítulo 11, Marcos capítulo 11, a partir do versículo 20. Mas aqui no Lucas, no capítulo 13, versículo 6, que é o vizinho do Marcos. Isso, versículo 6. Isso, 13, 6. E Jesus dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não o achando, e disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira, e não o acho. Corte-a, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. Jesus já era diferente. Jesus, como é o autor da criação, a primeira vez que ele chegou lá para a figueira e desejou comer dela, e não o tendo o que comer, ele amaldiçoou ela. Em seguida, esse aqui não, ainda falou assim, já fazem 3 anos que ele tentou comer fruto dela e não comeu. Porque certas mesmo culturas precisam de um trabalho, né? O feijãozinho, por exemplo, não precisa muita coisa não. Você pode pegar um copinho como esse aqui, pode ser mesmo de vidro. Você põe um chumaço aqui de algodão aqui dentro, joga uns feijão aqui, daqui a pouco vai nascer vários pezinhos de feijão aqui, e que vai dar várias vagens. E daqui 1 mês, mais ou menos, a gente já consegue comer uma salada de vagem. Amém, meu Deus? Se fizer vários copos lá, daqui a pouco você vai poder secar e vai poder fazer até uma feijoada. Se você não comer todo o feijão, você separa uma parte do feijão e vai plantando. Vai plantando. Toda plantação que for nascendo, em vez de você comer todo o feijão, você separa uma parte do feijão e vai plantando. Porque quando você planta o feijão, vai nascer um pé com várias vagens, com vários feijão. Então você vai dar bastante feijão.
E aí você vai fazendo isso, de ano em ano, de ano em ano, de ano em ano. Daqui a pouco, não vai ter nem lugar no mundo mais para se plantar feijão. Seu filho vai ter feijão, seu neto vai ter feijão, daqui a pouco toda a terra vai ter feijão. Se tudo aquilo for plantado for separado uma parte do que for produzido, nunca vai nos faltar. Amém? É a lei da semeadura. À medida que você plantar, você vai colher. E a qualidade com que você plantar, você vai colher. Mas certas culturas precisam de algo mais, irmão. Você pode até mesmo ali, né, fazer com que surja mesmo um broto, uma raiz, por exemplo, um abacate. O abacate você pode começar mesmo na água. Você pode deixar lá aquela semente do abacate na água. Daqui a pouco aquela semente vai morrer e vai nascer o broto. E vai começar a sair aquela raiz. Mas não adianta você deixar ali na água e depois começou a brotar? Não adianta, vai morrer. Aí é a hora que você tem que cavocar bem fundo, irmão. E plantar ela bem fundo mesmo. Um planta, tu rega. E Deus dá o crescimento. Mas no caso de plantar e regar, tem pessoas que verdadeiramente não tem uns testemunhos muito grandes. Não tem muito pecado para se arrepender. Né? Não foi muito perdoado. Não é muito grato. Então não cheira e nem fede. Já ouviu falar isso? Tá lá. Até vai na igreja. 300 anos, 3 anos, nunca ganhou uma pessoa para Jesus. Mas tem pessoa que chegou no fundo do poço, já comeu o pão que o diabo amassou com o rabo. Ele estava não no fundo do poço, ele estava lá no fundo, embaixo do lodo do fundo do poço. Mas quando Deus tirou ele de lá, irmão, Deus colocou uma medalha no peito até para pregar a palavra de Deus. Amém, pois? É o que fala aqui o versículo número 9, o versículo 8. Olha aqui. E respondendo ele disse: Senhor, deixa este ano até que eu vá, escave a esterque, e se der fruto ficará, se não, depois a mandarás cortar. Amém, irmãos? Assim é Deus conosco, sempre usando de misericórdia, irmãos. Um está plantando, outro está regando. Você está orando muito, outros estão orando, outros têm falado de Jesus para seu amigo familiar, mas parece que pior a pessoa fica, é porque o diabo já está pegando a mala para sair daquela vida. Está sendo estercado pelo mundo, irmão. Lá no fundo do buraco, porque do fundo não dá para passar, irmão. Do fundo dá para passar, só tem um lugar para ir. Qualquer planta, você pode virar de ponta cabeça o ramo vai virar para cima. Amém? Em direção ao céu, em direção ao sol. Amém, irmãos? É assim. E não vai ser coisinha pequena que vai dar uma vez só, que nem o feijão, não. Vai ser uma árvore grandona, estrondosa, igual um pé de jaca, um pé de abacate, irmãos, né? Que além de dar bastante sombra, quando dá os frutos bem grandão mesmo. É assim, irmão. Mas dá trabalho, irmão. Tem que cavocar em volta, tem que ir lá adubar, irmãos. E do que é feito um adubo? De esterco, de excremento. O mundo às vezes vai excrementar aquela pessoa. E a pessoa vai perceber que no mundo só tem excremento, só tem o que não presta. E que estar com Cristo é incomparavelmente melhor. O levita foi buscar as coisas no mundo. Primeiro a mulher o traiu, ele perdoou. Na hora que estava voltando para casa, nem chegou em casa, mataram aquela moça. E agora, irmãos, está gerando uma confusão, uma guerra civil em Israel, irmãos. Temos que nos preparar. Em Cristo, nós nos preparamos para o pior, buscamos o melhor, e nós aceitamos aquilo que viermos, sendo desviado da palavra. Olha o capítulo 17, irmãos. Não desvie, não. Leve as pessoas a se arrependerem. Tem que se preparar para o arrependimento. Lucas 17. E disse aos seus discípulos: é impossível que não venham os escândalos, mas ai daquele por quem o vierem. Melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um desses pequenos. Irmãos, Jesus não está falando para ninguém se matar, está amarrado em nome do Senhor Jesus. Ele está falando que é melhor uma pessoa que causar um escândalo
ela dá conta da sua própria vida, mas não é para fazer, é melhor se arrepender do que fazer tropeçar um desses pequenos. Pequeno não é só as crianças, não. Pequeno é todo aquele que ainda não vemos. Talvez um bandido, um traficante, um drogado hoje, só é isso porque é o que ele tem, irmão. É o que ele foi ensinado, o que ele aprendeu. Esses comportamentos, eles são adquiridos, a pessoa não nasce assim. Todos eles foram crianças, talvez crianças lindas, né? Crianças que ali, olha que bênção de Deus. Mas aí, foi comendo lixo em casa. Vendo em casa aquela brigaiada. Pai bebendo, mãe fumando, usando droga, conversando com conversa fiada, só palavrão. A bandidagem da vizinhança, a bandidagem na televisão, só música do mundo, lixo, lixo, lixo. Levando mesmo as pessoas, mesmo viver uma vida desregrada, lascívia, tirando todo o valor da família tradicional, só mesmo lixo, cheio de lixo, comendo excremento. E aí vai crescer e vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Só tem aquilo, irmão. Mas ainda, irmãos, Deus ele fala que Ele quer que todos se salvem e conheçam a verdade, porque toda a alma é dele, irmão. Não desista de ninguém. Não desista. Se você desistir, você vai estar sendo omisso. Sangue não vira água. Continua firme em nome do Senhor Jesus, para que você não acabe mesmo desistindo de orar para alguém, e na verdade, você está desistindo de você mesmo. Você está até orando a Deus, mas está dormindo com o seu coração ali cheio de pedra. Ou pior, com ódio, rancor, com ressentimento, e aí sim, o bicho pega. Libera o perdão, meu irmão. Libera o perdão, irmão. Não vale a pena. Você está comendo o lixo do seu inimigo, irmão. Aquele que foi usado por inimigo para te fazer o mal, você está comendo o lixo dele, carregando com você. E a cada dia você vai comendo de novo, vai bebendo de novo e comendo de novo. Que coisa que é essa? A pessoa não vive. O ódio, o rancor, a raiva, a mágoa, o ressentimento é um veneno que a pessoa come, querendo que o outro morra. Como que você vai tomar um veneno e o outro que vai morrer? Quem vai morrer é você. E às vezes o outro não está nem aí. Está nem aí. Se não for muita oração, ele vai continuar fazendo maldades para outras pessoas. Agora, se você liberar o perdão, você vai abrir mesmo a porta para a salvação para aquela vida e por você também, amém? Porque é perdoando que você é perdoado. Se você fechar a porta, está fechada para você também, irmão. Não importa o mal. Nós temos que estar no centro da vontade de Deus. Nós temos Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que habita, irmãos. Mesmo quando você ouve uma palavra, você está na palavra, onde quer que você vá, você habita no esconderijo do Altíssimo, amém? Mas tem gente que é visitante, que é turista no esconderijo do Altíssimo. Aí não vai descansar a sombra do onipotente. Quer dizer que vai ter momento que essa pessoa não vai ser invisível, o inimigo vai atacar. Agora, se você estiver mesmo ali no esconderijo do Altíssimo, o inimigo ele não vai nem te enxergar para te atacar. Amém, por Deus? Aí você não vai ter nem o que não perdoar. Agora, conhecendo a sua estrutura, que você não peca, mas leva rancor para casa, que você fica com ódio, então ele vai colocar pessoas para pegar contra você, para você não perdoar, e você vai perder a salvação da mesma maneira. Da mesma maneira, você já se arrependeu dos seus pecados, mas você não perdoou, você não foi perdoado. Então leva as pessoas a se arrependerem. Versículo 3, olhai por vós mesmos, exatamente. Por isso que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a nós mesmos, se colocando no lugar do próximo, tendo compaixão do próximo, sentindo a dor do próximo. Talvez você até saiba alguma coisa pela qual alguém passou, irmão, e mesmo assim você não consegue perdoar. Aquilo lá não vale nada. Não é assim, irmão. É o que ele tem, irmão. É igual um pai, uma mãe que talvez tenha abandonado um filho. Talvez a pessoa só sabia correr, fugir, mas não tinha outra coisa para te dar. E se ficasse ia fazer mais, pior, porque tem pai, genitor, mãe, genitora que mata o filho. Mata a filha. Ou fica aquele rodízio mesmo de padraços e madraças, cheio de tragédias por aí. Aí uma hora pega um lá, cabeça virada, a lascívia vem,
A fila anda para um, não anda para o outro. Os crimes passionais, na qual às vezes a pessoa não mata só o adúltero, mata também as crianças, mata todo mundo. Ô pastor, mas não é adultério porque já tinha terminado. Depende, irmão. Separou por quê? O que se une é uma só carne. Na hora que separou, irmãos, cuidado. Separou, fica sozinho, porque você é noiva de Cristo. Porque você pode arrumar uma sarna para se coçar, ou então a outra pessoa pode ser de bem, mas aquele que passou pela sua vida, se não tiver firme em Cristo, irmão, vai querer dar cabo da sua vida e vai querer dar cabo da pessoa com quem você está. Não vale o risco, irmão. Tem que estar muito em Cristo. Olhai por vós mesmos. O que mais? Se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. Amém, pois, irmãos? Quando alguém fizer mal contra nós, o perdão tem que ser imediato. Mas você não precisa chegar na pessoa e te perdoa. Você tem que ir lá repreender a pessoa. Senão você vai tomar o pecado dela. Na antiga aliança já falava isso. Se você não for lá, não denunciar para a própria pessoa, o que você fez não é legal. É seu parente, ó, sangue não vira água. Vai deixar isso acabar com a nossa parentela? Essa confusão na família, um amigo, nossa amizade de tanto tempo. Não é legal. É só um alerta para você não fazer mais para ninguém. Mas com todo amor, com todo o coração, você vai estar plantando, tu vai regar, irmão. E Deus vai dar o crescimento. Talvez na hora a pessoa nem entenda. Talvez ela precise de um pouco ser estercada pelo mundo, irmão. Mas você já falou com aquela pessoa. E na hora que ela se arrepender e vier falar com você, pode ficar em paz, que eu nem lembrava disso, porque você já havia sido perdoado. Amém, por Deus? É assim que nós mudamos a história, irmão. Ali eles não fizeram nada disso e 90.160 pessoas morreram. Amém? Mas em Cristo ninguém precisa morrer. Vamos louvar a Deus? Vamos pôr de pé em nome do Senhor Jesus? O Senhor Jesus, uma linda salva de palmas. Amém? Está lutando, Ele é por nós, Ele triunfou, sim, Ele triunfou. Estaremos firmes, sem temor algum. Jesus está aqui. Leva o nosso fardo, pecado também. Leva o nosso fardo, pecados também. Ele triunfou, sim, Ele triunfou. Estaremos firmes, sem temor algum. Jesus está aqui em nossa casa. Viverei, viverei, não morrerei, com poder da ressurreição. Eu vivo em mim, estou firme sim, em nome de Jesus. Leva o nosso fardo, pecado também. Cristo triunfou. Sim, Ele triunfou. Estaremos livres, sem temor algum. Jesus está aqui. Viverei, não morrerei, com poder da ressurreição. É viver em mim, estou firme sim, em nome de
seu reino, firmado para sempre. Caiu o inimigo e bradaremos: grande é o Senhor. Lutando, dissipando as trevas, trazendo o seu reino, firmado para sempre. No nome de Cristo caiu o inimigo e bradaremos: grande é o Senhor. Deus está lutando, dissipando as trevas, trazendo o seu reino, firmado para sempre. No nome de Cristo caia o inimigo e bradaremos: grande é o Senhor. Viverei, não morrerei, com poder da ressurreição. É viver em mim, sou firme sim, em nome de Jesus. Viverei, não morrerei, com minha voz eu cantarei. Eu sei que sou curado em nome de Jesus. 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 E para o nosso Senhor Jesus uma linda salva de palmas, amém? Verdade. Pelas feridas de Cristo nós fomos curados, nós fomos libertos em nome do Senhor Jesus. Aí no seu lugar, feche seus olhos, abre seu coração, meu Deus e amado Pai. Em nome do Senhor Jesus, visita-nos nessa hora, Pai. Oh Senhor Jesus, o seu reino, meu Pai, está firmado para sempre, Pai. De bênção, de misericórdia, Pai. Sobre todos aqueles que estão aqui, meu Pai, orando, Pai, aqueles que estão nos acompanhando, aqueles que irão acompanhar, meu Pai, ou no mundo espiritual numa distância. Visita irmão por irmão nessa hora, Pai, nas suas necessidades. Coloca a tua casa em ordem, meu irmão. Onde você tem sido fraco, diga: o fraco eu sou forte e vou vencer. Onde tem um diagnóstico, diga: eu não sou doente, em nome de Jesus. Eu fui curado em nome de Jesus. Pelas feridas de Cristo eu fui sarado, eu fui curado. O sacrifício de Cristo não foi em vão na minha vida. É um vício, é uma comorbidade, é algo mesmo que veio de genético, que seu pai teve, sua mãe teve, sua avó, seu avô. É paralisado agora, em nome do Senhor Jesus. Ah, Jesus, Ele nos refaz por completo, corpo, alma, espírito, mente e coração. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Nova criatura é. Ele que é o Criador, só Ele pode recriar novas criaturas. E as velhas coisas todas passaram e tudo se fez novo. Isso é um pensamento novo, é um sentimento novo, é um corpo novo, restaurado. Isso. Quanto mais você foi longe de Cristo, não pense que para você não tem jeito. Ele dá tudo na tua casa. Talvez tem pessoa que está precisando, mas que você cresça na graça de Deus, que deixe de ser morno, que saia de cima do muro e que faça as obras daquele que te mandou, aquele que te enviou, aquele que te curou, aquele que curou seu irmão, aquele que você viu o testemunho, aquele que tem te dado o evangelho, aquele que tem mudado a sua vida. O Senhor Jesus visita cada pessoa com o teu renovo, com o teu fogo santo, para mudar essa vida, para transformar essa história, para que seja, meu Pai, uma bênção diante de Ti, em nome do Senhor Jesus. Eu levanto a minha voz, eu uno a minha fé para descer, irmão. Em nome do Senhor Jesus, eu quebro, paraliso a mal toda essa ação das trevas, toda essa ação do diabo, do mensageiro do diabo nessa vida, e ordeno, em nome do Senhor Jesus, toda essa ação do inferno, esse engano das trevas, desde o mais velho até o mais novo, não importa onde você esteja, maligno, em nome do Senhor Jesus, diante de Deus não é nada oculto que não vem ser revelado. Sai dessa vida, sai dessa mente, essa má instrução, esse mau pensamento, esse desapego, descompromisso com o amor de Cristo.
Acabou a brincadeira, maldito. Em nome do Senhor Jesus. Pega tudo que é seu e dá fora, maldito. Dá fora em nome do Senhor Jesus. Essa vida não é tua, essa vida não te pertence. Esse corpo não é teu. Pega esse pensamento, esse sentimento, esse ressentimento, esse ódio, esse rancor. Sai agora dessa vida. Sai com essa doença também. Essa sequela. Esse diagnóstico não vai prosperar. Não vai prosperar. Em nome do Senhor Jesus. Esse vício vai sair em nome do Senhor Jesus. Vai sair em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Todo mal, toda maldição genética hereditária na pessoa, do filho, da mãe, da irmã, do irmão, do cunhado, da cunhada, todo engano das trevas, não se engane. O vício é muro. A falta de unção é muro. O ódio é muro. E muro só tem o que não presta. Em nome do Senhor Jesus. Todo mal, pega tudo que é seu. Em nome do Senhor Jesus. E sai. Passa a mão no corpo e fala: manda embora. Chama uma pelo nome com autoridade e fala: sai de mim, capeta. Se não mandar embora, vai ficar. É agora que você usa autoridade. É agora que você levanta sua voz e chama seu irmão pelo nome e ordena que ele saia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todo mal, saia e não volte mais. Em nome de Jesus. Dá glória a Deus, igreja. Diz aleluia. Isso. Senhor meu Deus, eu creio que todo aquele, Pai, que se arrependeu, perdoou, foi perdoado, recebeu Jesus, está salvo, Pai. E que o Senhor curou e libertou, Pai, e começou uma obra linda na vida de cada um deles, para a sua glória. Amém. E graças a Deus. O Senhor Jesus, uma linda salva de palmas. Amém. Graças a Deus. Amém. Vê como você está em nome do Senhor Jesus, preparado para o combate, irmãos, exatamente para livrar tanto tu como a tua casa em nome do Senhor Jesus. Aquele povo estava em Israel, mas muitos se perderam, irmãos. E depois, uma consciência moral, porque o Espírito Santo eles não tinham, fez com que eles ali até se arrependessem do que tinham feito para Benjamim e tentaram dar uma força, mas uma força humana com vários abismos. Por isso que não faça nada sem a palavra de Deus. Volta lá no Juízes, agora no capítulo 21. Essa confusão aqui matou 90.161 pessoas. O versículo 1 do capítulo 21 diz assim: ora, tinha jurado os homens de Israel em Mispa, dizendo: nenhum de nós dará sua filha por mulher aos benjamitas. Veio, pois, o povo de Abetel, e ali ficaram até à tarde diante de Deus, e levantaram a sua voz, e prantearam com grande pranto, e disseram: ah, Senhor, Deus de Israel, por que sucedeu isto, em que em Israel hoje falte uma tribo? E sucedeu que no dia seguinte o povo pela manhã se levantou e edificou ali um altar e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas ao Senhor. Amém, pois? E ali eles começaram a entender que praticamente destruíram. Tinha um dos irmãos que não existia mais. Benjamim estava com pouco povo e tinha menos mulheres do que homem. Então daqui a pouco um povo dessa maneira vai definhar, vai acabar, porque ele não vai ter pessoa para se casar, não vai ter próximas gerações, e aquele povo vai acabar, irmãos. Então ali começaram a pesar no coração do que tinham que fazer, mas sem rei, sem sacerdote, sem o Espírito Santo, sem a direção de Deus, continuaram fazendo coisa da própria mente. Aqueles até fizeram sacrifício, como muitos. Obedecer é melhor que sacrificar, irmão. Eles fazem sacrifício. Tem gente que não vai sair da igreja, irmão,
mas continuam ainda não mudando a cabeça, não fazendo sempre as mesmas coisas. Continuando, em nome do Senhor Jesus, versículo 5. E disseram os filhos de Israel: quem de todas as tribos de Israel não subiu ao ajuntamento do Senhor? Porque se tinha feito um grande juramento acerca dos que não vieram ao Senhor a Mispa, dizendo: morrerá certamente. Primeiro eles pensaram: opa, vamos matar mais gente então. Se alguém das tribos de Israel não subiu à batalha contra os benjamitas, vai morrer, porque nós juramos. Se alguém não fosse, não pode, se ficou sabendo, se não quis ir, não importa, vai morrer. E já estão querendo um abismo chamando o outro. Versículo 6. E arrependeram-se os filhos de Israel acerca de Benjamim, o seu irmão, e disseram: cortada é hoje de Israel uma tribo. Que faremos acerca de mulheres? Com os que ficaram de resto, pois nós temos jurado ao Senhor que nenhuma das nossas filhas lhes daríamos por mulheres. E disseram: alguma das tribos de Israel que não subiste ao Senhor em Mispa? E eis que ninguém de Jabes de Gileade viera ao arraial a congregação, porquanto o povo se contou, e eis que nenhum dos moradores de Jabes de Gileade se achou ali. Então o ajuntamento enviou lá 12.000 homens, dos mais valentes, e lhes ordenou, dizendo: ide e a fio de espada feri aos moradores de Jabes de Gileade, e as mulheres e as crianças. Porém, isto é o que haveis de fazer a todo varão e a toda mulher, que se houver deitado com um homem, totalmente destruireis. Misericórdia. E aí então, eles tinham feito um juramento no entendimento deles, da cabeça deles, novamente, que se alguém não atentasse para ir lutar contra os benjamitas, ia morrer. Aí descobriram que essa cidade chamada Jabes de Gileade, que é de Manassés, é uma cidade de Manassés, que ninguém daquela cidade foi para a batalha. Então foram lá: vamos matar todo mundo. Aí pensaram melhor: não vamos matar todo mundo não. Se alguém dessa cidade aqui não é casado, nunca teve relação com homem, com mulher, essas coisas, que fossem virgens, nós vamos separar as mulheres para serem entregues aos benjamitas, para que aquela tribo ela volte a crescer. Versículo 12. E acharam entre os moradores de Jabes de Gileade 400 moças virgens que não conheceram o homem, deitando-se com varão, e as trouxeram ao arraial a Siló, que está na terra de Canaã. Então todos os demais moradores morreram, até as crianças, até os meninos. Agora as meninas que não tinham tido homem, todas essas ficaram para se casarem com os moradores de Benjamim. Olha só que coisa maldita. Quantos por aí fazem isso? Tem lugares do mundo afora aí que as pessoas pegam crianças para ser escravas sexuais, para serem, aqui no Brasil mesmo tem muito, tem família que obrigam crianças a se prostituir nas beiras das estradas, por aí, para dar o sustento à família. Será que não tem uma outra coisa para fazer? Não dá para ir em outro lugar, irmãos? Pessoas vão lá formando areia, sequestrando mesmo as pessoas, que nessas moças que foram sequestradas. Os demais, então, não sei quanto, aqui a Bíblia não especifica quantas pessoas que tinham nessa cidade de Jabes de Gileade, mas para encontrarem 400 moças virgens, possivelmente pelo menos umas 10.000 pessoas devia ter nessa cidade. Então já passou de 100.000 mortos, irmãos. Esse negocinho que o levita quis dar uma forcinha para Deus, e se amaziando com uma moça que traiu. Depois ele andou por onde ele não devia andar. Aí depois ele quis dar um recado para toda a tribo de Israel, e olha só, se não chegou assim, não passou de 100.000, chegou bem perto de 100.000 os mortos. Misericórdia, irmãos. E é assim, um abismo chama outro, irmão. É a destruição familiar, irmãos. Quando você passa a mão na cabeça, eles poderiam ter entregue só os bandidos lá e acabou, irmãos. Tem que denunciar, tem que conversar com a pessoa. A pessoa vai ficar, porque uma pessoa, um criminoso, quando às vezes está em fuga, é matar ou morrer também.
Pessoa sai por aí, matar ou morrer, não está nem aí, e acaba causando uma confusão, e às vezes por causa de bobeira. Tem pessoas, às vezes, só porque está sem carta, sem CNH, está dirigindo, a polícia passa perto e quer correr, irmão. E acaba causando uma confusão. Aquele negócio vira uma bola de neve, irmão. E às vezes, quando causa um acidente, até morre. Aí daqui a pouco a família, não entendi porque correr, ele só está com a carta vencida, ele está com os documentos atrasados. Meu Deus, olha como o inimigo engana. Quando a pessoa se estriba no seu próprio entendimento, vai adiantar fugir da polícia? Ali está com a placa. Se não te pegar no caminho, vai te pegar na sua casa. Ou vai descobrir para onde vai, uma hora vai pegar, vai anotar aquilo. A pessoa não entende, irmão. Paga o preço que tiver que pagar, irmão. Fica vermelho por um tempo ali, mas não fica amarelo toda a sua vida, e lá no final seja descoberto, irmão. Né? Ou pelo Senhor, irmão. Só pelo Senhor que vai ser sem misericórdia, irmão. Aquilo que não for descoberto aqui na terra, quando for lá no tempo do juízo, vai dar conta. Olha aqui, continuando, em nome do Senhor Jesus. Versículo 3. Então todo ajuntamento enviou e falou aos filhos de Benjamim, que estava na penha de Rimom, e lhes proclamou a paz. E ao mesmo tempo voltaram os benjamitas e deram-lhe as mulheres que havia guardado com vida, as mulheres de Jabe de Gileade, porém essas ainda lhes não bastavam. Então o povo se arrependeu por causa de Benjamim, porquanto o Senhor tinha feito abertura nas tribos de Israel. Não foi o Senhor que fez a abertura, foram eles que não quiseram saber da lei, que já tinha uma consciência moral, já tinha lei, não tinha alguém que promulgasse a lei, mas a lei estava lá. A lei que o servo Moisés tinha deixado estava lá, eles poderiam consultar, mas não consultaram. Não é porque você não conhece a lei que você não vai pagar por ela, tanto pela lei de Deus, como pela lei dos homens. A pessoa pega lá, passa um cara na rua vendendo um celular, né? Celular bonito, está desbloqueado, qualquer operadora. Cadê a nota? Não tem nota não, pode comprar, é de confiança. Tá bom, vou comprar. Aí ali na esquina a polícia te para. Oi, celular aí, deixa eu buscar aqui, dentro dele tem um código de registro, tal do e-mail lá. Polícia não, se ela quiser é difícil ele fazer isso, mas pode ser que ele faça. E busca lá o número de registro, vai lá ver, está constando como roubado isso aqui, está preso, meu amigo. Por receptação, mas eu não sabia que não poderia comprar produto sem nota. Não é porque você não sabe que você não vai pagar pela lei. E muito mais a lei de Deus, então é melhor você aprender. Aquele que tem os mandamentos pratica é esse que ama Jesus. Para de amar Jesus da boca para fora de mentira. Conhece o mandamento e o pratica. Esse será amado do Pai, do Filho, e ele se manifestará. Aí a bênção vai chegar. Você vai ser curado em nome de Jesus. Vai se abrir a janela do céu, vai derramar a bênção sem medida sobre a sua vida. Quando você amar o mandamento. Eles não estavam amando o mandamento. Estavam tentando dar uma forcinha para Deus. Primeiro pegaram lá na cabeça deles, não foi para a batalha, não merece viver. Mataram, guardaram as virgens, deram essas 400 para o benjamita, mas ainda era pouco. 400 só, que eram milhares de benjamitas que ficaram sem mulher. E ali eles ficaram todos ali, mesmo com essas 400, esse povo daqui a pouco vai definhar. E aí foram dar mais uma forcinha para Deus. Continuando, em nome do Senhor Jesus. Versículo 16. E disseram os anciãos do ajuntamento: que faremos acerca de mulheres para os que ficaram de resto? Pois estão destruídas as mulheres de Benjamim? E disseram mais: a herança dos que ficaram de resto é de Benjamim, e nenhuma tribo de Israel deve ser destruída. Porém nós não lhe podemos dar mulheres de nossas filhas, porque os filhos de Israel juraram, dizendo: maldito aquele que der mulher aos benjamitas. Então disseram: eis que de ano em ano a solenidade ao Senhor em Siló,
que se celebra para o norte de Betel, na banda do nascente do sol, pelo caminho alto que sobe de Betel a Siquém e para o sul de Lebona. E mandaram aos filhos de Benjamim, dizendo: ide, e emboscai-vos nas vinhas, e olhai, e eis aí saindo as filhas de Siló a dançar em ranchos, sai vós das vinhas e arrebatai cada um sua mulher das filhas de Siló, e ide-vos à terra de Benjamim. E será que quando seus pais, os seus irmãos vierem a litigiar conosco, nós lhe diremos: por amor de nós, tende compaixão deles, pois nesta guerra não tomamos mulheres para cada um deles, porque não lhes destes vós, para que agora ficasseis culpados. Então eles estavam terceirizando. Aí sabiam que tinham lá uma solenidade, que as moças solteiras, numa certa época do ano, ficavam dançando lá no meio dos arraial lá, e eles falaram assim: ó, quando essas moças saírem lá, cada um pega a sua mulher e leva para casa. Misericórdia. Não corra riscos. As festas que estão acontecendo aqui, tudo coisa da própria cabeça. Tudo coisa da própria cabeça. E se os pais e os irmãos dela vierem perguntar alguma coisa, essas moças estão solteiras aí, dançando no meio do mato, vai deixar os benjamitas morrer? Não. Deram para eles como mulheres. Continuando, em nome do Senhor Jesus, versículo 23. E os filhos de Benjamim fizeram assim, e levaram mulheres conforme o número deles, das que arrebataram dos ranchos que dançavam, e foram e voltaram à sua herança, e reedificaram as cidades, e habitaram nelas. Também os filhos de Israel partiram então dali, cada um para a sua tribo e para a sua geração, e saíram dali, cada um para a sua herança. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos olhos do Senhor. Um começo no fim, irmãos. Exatamente, da maneira que começou lá o capítulo 19, que eles não tinham rei, que eles não tinham liderança, nem ali governamental e nem espiritual, terminou esse livro, porque agora começa o livro da Ruth, irmãos. E por que isso aconteceu? Porque eles não queriam, irmãos. Deus, ele já dá uma consciência moral. Esse era o povo de Deus e estava sem Deus. Imagina como estavam as demais nações. Tem muita gente de Israel que nem israelita. Pensou, tem gente que está na casa de Deus e ainda não tomou posição. Continua se estribando no seu próprio pensamento. Continua em cima do muro. Continua com ódio, com rancor. Eu amo um, mas eu odeio o outro. Não ciente do fruto do Espírito Santo, irmão. Irmãos, acabou que em Siló eles encontraram uma redenção para Benjamim, e nenhum daqueles homens de Benjamim, eles ficaram solteiros, acabaram se casando, e deu prosseguimento àquela tribo. Continua sendo a menor tribo, mas pelo menos continuamos, não definhamos, porque as outras tribos, eles tinham lá feito um pacto que não dariam filhas para aqueles benjamitas eles se casarem. Mas Jesus, ele fez muito mais por nós, amém? Ele lutou, está lutando, dissipando as trevas, trazendo a bênção, o entendimento para aquela pessoa, para que nós crescemos na graça de Deus, em nome do Senhor Jesus. E esse Siló aqui, ele tem uma simbologia também, quando o Jacó, ele foi abençoar o filho dele, Judá, irmãos. Lá em Gênesis capítulo 49, versículo 10, vamos dar uma olhada, irmãos. Essa redenção que houve aos benjamitas em Siló, na verdade é para todos em Cristo Jesus. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, lá no capítulo 49, onde nós já estamos chegando. Sexta-feira nós estamos estudando aqui a aliança com Deus do céu. Nós já estamos entrando aqui no capítulo 48 nessa sexta-feira. E o 49 é Jacó abençoou seus filhos, que não é bem uma bênção não. Mas ao Judá, que é o versículo 10, só uma parte, só para chegar onde nós temos que chegar aqui. Olha o que o Jacó diz aqui: o cetro não se arredará de Judá. O cetro é aquele ornamento que fica na mão do rei, que representa o reino.
Quer dizer que quando o reino chegasse aos descendentes de Judá, ele não sairia mais. Fisicamente chegou através de Davi, né? Passou para Salomão, mas daqui a pouco saiu. A parte lá, o Israel foi dividido e acabou mesmo saindo da mão de Judá. Mas espiritualmente ele vive para sempre, amém? Que representa Jesus, que é o Rei dos Reis, é o Filho de Davi, em nome do Senhor Jesus, amém? E o que mais? Nem legislador dentre os seus pés vai faltar. Quer dizer, a lei, uma pessoa que, alguém mesmo que vai nos convencer do pecado, da lei, do juízo, o Espírito Santo através de Jesus Cristo viria, até que venha Siló. Então ali na antiga aliança, o Jacó profetizou sobre Judá que o cetro seria na mão de Judá, e o legislador seria de Judá, e até que venha Siló. Esse Siló aqui, não é aquela cidade onde caçam as moças, mas está apontando para o próprio Messias, diz algumas das traduções. E a ele se congregarão os povos. Amemos? Quer dizer que a Cristo todos os povos vão se congregar, porque Ele quer que todos se salvem e conheçam a verdade, Pai. Ele está batendo na porta de toda a humanidade, e quando finalmente for pregado esse evangelho do reino a toda criatura, Ele vai voltar para nos levar para Ele, em nome do Senhor Jesus, amém? Vamos orar a Deus? Vamos orar mais uma vez? Povo de Deus, se você trouxe mesmo um pedido de oração, entrega os irmãos em nome do Senhor Jesus. Vamos lavar no sangue do Cordeiro. Graças a Deus. Isso, feche seus olhos, abre seu coração em nome do Senhor Jesus. Meu Deus e amado Pai, estamos aqui diante de Ti, meu Pai, confirmando as bênçãos, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Estão aqui com os nomes das pessoas, meu Pai, e agora você apresenta alguém também, talvez você mesmo, que talvez você tenha dúvida sobre a sua salvação. Se você ainda não aceitou Jesus no coração, aceite agora, Ele está à porta. Convida Ele para fazer morada eterna. Se você não se arrependeu, se arrependa. Se você tem ódio, rancor de alguém, perdoa para você ser perdoado, em nome do Senhor Jesus. Isso. É assim que você perdoa, você é perdoado. Você abençoa, você é abençoado. O abençoador, ele é abençoado em nome do Senhor Jesus, Pai. Aqui algumas pessoas que foram pedir oração por elas, e você já apresenta a tua família também, alguém que está muito longe, que está dando muito trabalho. Oh Senhor Jesus, alguém pediu oração pelo Marcelo, pelo Antônio dos Santos, pelo Luciano, pelo Mineiro do Lava Jato, o Marcelo, pela Márcia, pela Rita, pelo João, pela Tatiana, pelo Guilherme, pela Joyce, pelo Lucas, pela Larissa, Luana, Daiane, Rogério, Gabriel, William, Neide, Érica, Daniela, Fabrício, Daniel, Emanuele, Wellington, Bruno, Bruna, Felipe, Lara, Pamela, Brian, Jonathan, Pai, e todos, meu Pai, que eles estão representando, Pai. E cada um que as pessoas estão apresentando agora diante de Ti, tanto aqui na sua casa, Pai, como na sua própria casa, em nome do Senhor Jesus, apresenta a Tua família, Deus. Eu dobro o meu joelho diante do Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual toda a família do céu e na terra toma o nome, Pai. E com fé, Pai, a fé do povo, Pai, que trouxe os nomes, e com a minha fé, Pai, coloque esse nome aqui no sangue do Cordeiro, Pai, o suco de uva, Pai. Oh Senhor Jesus, para que eles sejam lavados, Pai. Oh, porque o sangue do Cordeiro, Pai, Ele não cobra o pecado de ninguém, mas Ele tira o pecado do mundo, tira o pecado dessa pessoa, que ela é uma nova criatura, Pai. Ela é feita uma nova criatura. No passado, o sangue dos animais cobria o pecado da pessoa, mas não dava o direito de ninguém cobrir o pecado de ninguém. A pessoa tinha que estar arrependida para ter o seu pecado coberto, até pecar de novo e precisar matar um outro animal para cobrir o pecado. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, sem mancha, sem mácula, que tirou o pecado do mundo. Ele fez propiação por nós, pagou o preço pela nossa salvação, Pai. Em nome do Senhor Jesus, visita cada pessoa, Pai. Cada irmão que está aqui, Pai. Cada pessoa que eles estão representando, Pai. Que eles sejam lavados no Teu sangue, que eles sejam renovados nessa hora, Pai. Que eles sejam cheios do Teu Santo Espírito, Pai.
estão sendo destruídos, oh meu Pai, que estão sendo desfeitos. Oh Senhor Jesus, tira a loucura, o opróbrio, a vergonha, e dá a dupla honra. Onde havia vergonha, o Senhor dá dupla honra. Em nome do Senhor Jesus, Pai, abençoa, Pai, fazendo uma nova criatura, Pai, em todos aqueles que têm seus nomes, meu Pai, tanto no óleo do Espírito, como na água da cura, Pai, como no sangue, meu Pai, da salvação, e a salvação inclusive traz a cura, a libertação, a prosperidade, o perdão, Pai, a remissão, meu Pai, os livramentos, Pai, em todo tempo, em todo momento, onde quer que essa pessoa esteja, Pai. Nós abençoamos, o abençoador é abençoado, o perdoador é perdoado, em nome do Senhor Jesus. Quem crê no Senhor Jesus é salvo, tu e tua casa, e tu e toda a tua casa. Se firme em Cristo agora. É a salvação do teu pai, é a salvação da tua mãe, da tua avó, do teu avô, da tua avó, do teu tio, da tua tia. Tem que se firmar, tem que ser nova criatura, tem que sair do muro, tem que descer desse muro, mas do lado certo, não do lado errado. Tem que descer desse cavalo, você está se estribando no seu próprio entendimento. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós abençoamos esse povo, e o que nós abençoamos não pode ser revogado, Pai, em nome do Senhor Jesus. Onde Jesus Cristo entra, o mal tem que sair. Eu me coloco de pé, como ministro do Evangelho, estou em pleno exercício do ministério. Eu uno a minha fé, a fé do teu povo, Pai. Levanta a minha voz e declaro: chegou a sua vez, meu irmão. Chegou a tua vez, minha irmã. Chama seu mal pelo nome e manda embora. Põe a mão sobre o seu mal agora. Pode pôr a mão sobre o seu mal. Está com a mão na cabeça? Põe a mão na cabeça. Está no coração? Põe no coração. Está na perna? Põe na perna. E diga o fraco: eu sou forte e vou vencer. Diga o doença: eu não tenho o doente, eu não tenho doença. E com autoridade fala: pelas feridas de Cristo eu fui sarado. Pega essa dor, pega essa enfermidade, pega esse sintoma, e em nome do Senhor Jesus, sai, manda embora, irmão. Com autoridade, passa a mão no seu corpo e manda embora em nome do Senhor Jesus. É com autoridade, é com poder em nome do Senhor Jesus. É desde a da cabeça até as plantas dos pés, é da planta dos pés até o alto da cabeça, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Autoridade no poder que é no nome, o nome acima de todo nome. Fogo santo, fogo da glória, por dentro e por fora, vai passando. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Eu paraliso, amarro toda ação do inferno. Em nome do Senhor Jesus, todo peso. Essa vida não é tua, essa vida não te pertence. Em nome do Senhor Jesus, eu paraliso. Eu amarro agora, desde a raiz. Em nome do Senhor Jesus, esse corpo não é teu, esse corpo não te pertence. Vai pegando todo esse peso, tudo que não presta, em nome do Senhor Jesus. Sai! E não volte mais. Manda embora. Continua firme em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, diante de ti, Pai. Apresenta essa vida. Em nome do Senhor Jesus, eu paraliso toda a ação do diabo, dos mensageiros do diabo, na casa, na família, ou qualquer encosto. Diante de Deus não há nada oculto que não venha ser revelado. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, ouça a minha voz. Solta essa vida. Vai soltando tudo que é dela. Está diante de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Vai pegando tudo que é seu. Em nome do Senhor Jesus. Vai saindo dessa vida. Vai saindo agora. Em nome do Senhor Jesus. Ouça a minha voz. Em nome do Senhor. Tirar todas as suas forças. Tire todas as suas forças. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Todo mal, toda doença, esse corpo não é teu, esse corpo não te pertence, essa vida não é tua. Pecado, em nome do Senhor Jesus, os maus pensamentos, os maus sentimentos, qualquer coisa que não venha de Cristo, eu paraliso nessa hora e ordeno. Pega tudo que é seu, em nome do Senhor Jesus, e sai desse corpo. Sai, não volte mais em nome do Senhor Jesus. Continua firme. Manda esse mal embora em nome do Senhor Jesus. 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 Ouça minha voz. Em nome do Senhor Jesus. Vai pegando tudo que é seu agora, pastor. Em nome do Senhor Jesus, diante do altar. Em nome do Senhor Jesus, eu tiro todas as forças. Todo engano, todo cansaço, todo peso, não pode ficar. Quem que sair?
Em nome do Senhor Jesus, quem trouxe ele aqui foi Jesus. Ele não é teu, ele não te pertence. Essa vida não é tua. Em nome do Senhor Jesus, remova toda a sua influência, todo o seu engano, toda a sua coisa maldita. Em nome do Senhor Jesus, toda a sua fraqueza. Em nome do Senhor Jesus, eu te quero, te paraliso, te amar desde a raiz. Eu te ordeno, estou te pedindo, estou te ordenando. Em nome do Senhor Jesus, sai dessa vida, sai desse corpo, manda embora, em nome do Senhor Jesus, e não volte mais. Em nome do Senhor Jesus, 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 todo mal, toda dor, a doença, todo encosto, em nome do Senhor Jesus, pelas feridas de Cristo nós fomos sarados, fomos curados, em nome do Senhor Jesus. O sacrifício de Jesus não foi em vão na vida dessa mulher, é desde a cabeça até as plantas dos pés, passando pelas colunas, pelas costas, passando pelo calcanhar, subindo pela planta dos pés, pelo peito dos pés, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Estou abençoando o corpo dela, cada célula, onde houver um mal, agora seja agora desfeito. Onde houver alguma doença, alguma enfermidade, algum sintoma, acabou, mano. Esse corpo não é teu, essa mulher não te pertence. Pelas feridas de Cristo ela foi sarada. Eu te ordeno em nome do Senhor Jesus, sai dessa vida. Não volte mais, eu te proíbo, em nome do Senhor Jesus. 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 Ouça minha voz. Vai pegando tudo que é seu e vai saindo dessa vida. Vai saindo agora em nome do Senhor Jesus. Te paraliso agora, maldito. Você perdeu. Essa vida não é sua, nunca foi. Não te pertence. Toda ação do diabo, dos mensageiros do diabo na mente, tomando a mente, vai pegando agora e vai dando fora. Em nome do Senhor Jesus. É o fogo da glória, queimando por dentro e por fora. Em nome do Senhor Jesus. Ouça minha voz, maldito. Perdeu. Está aqui diante de Deus, diante do altar. E agora, em nome do Senhor Jesus, remova todas as forças malignas e satânicas na mente, em nome do Senhor Jesus. E ordeno, pega o que é seu e sai dela. Sai e não volte mais, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Fogo santo, queimando agora, por dentro e por fora. Em nome do Senhor Jesus. Fogo da glória. Oh, diante de Deus no andar do culto. Toda ação do inferno, todo engano, toda perdição, vou te amarrar agora, maldito. Vou te amarrar agora, em nome do Senhor Jesus. E ordeno, sai dessa vida da casa, da família, e não volte mais, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Todo mal, todo espírito imundo, maligno e satânico, toda dor, doença e enfermidade, a imposição de mão foi feita. Em nome do Senhor Jesus, pega tudo que é seu e saia. Não volte mais, eu te proíbo, em nome do Senhor Jesus. Levanta a sua mão da glória a Deus, igreja. Glorifica o Todo-Poderoso, dizendo aleluia. Ao único que é digno de receber. Com a tua mão levantada, repita comigo: meu Deus, eu tomo posse da minha cura, da minha libertação, de todas as bênçãos, da nova aliança em Cristo Jesus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Senhor Jesus, uma linda salva de palmas. Aleluia. Depois, povo de Deus, olha para você depois do culto, depois da oração, depois do louvor.
em nome do Senhor Jesus, da palavra, depois da oração em nome do Senhor Jesus. Quem aqui está se sentindo melhor em nome do Senhor Jesus aqui, ó? Sentindo aqui mais preparado, ó, 100% da igreja em nome do Senhor Jesus. Jesus merece uma linda salva de palmas, amém? Quem aqui estava mesmo com a dor física mesmo, uma dor na alma, que assim falou, não pastor, isso aqui eu preciso contar agora em nome do Senhor. Alguém quer contar um testemunho agora? Em nome do Senhor Jesus, que passou mesmo alguma dor, passou uma enfermidade, algum peso que você estava aí, em nome do Senhor Jesus? Alguém? Sejam tímidos, hein? Pode contar, hein? Em nome do Senhor Jesus. A senhora quer, irmã? Vem cá. Se tiver mais alguém, pode vir, irmãos. Enquanto a irmã está dando testemunho, Deus ainda está fazendo a obra, hein, irmãos? Ele é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Paz, minha irmã. Tudo bem? Tudo bom. Eu estava sentindo muito cansaço, muita dor no meu corpo, um peso no corpo. Estava nem conseguindo andar direito. Agora, graças a Deus. Passou, irmã? Passou. Toda a honra e toda a glória do Senhor Jesus, amém? Amém. Para ele uma linda salva de palmas, amém? Da mesma maneira que fez na vida da irmã, está fazendo na sua casa, está fazendo em algum irmão aqui em nome do Senhor Jesus, amém? Pode ir lá, irmã, em nome do Senhor Jesus. Mais alguém? Graças a Deus, amém? Em nome do Senhor Jesus, mas pode ter certeza, além de tudo que aconteceu aqui, Deus ainda começou uma grande obra na sua vida e na sua casa, em nome do Senhor Jesus, amém? Nosso amigo do Facebook, nós estamos encerrando essa transmissão. Tudo isso é uma preparação da Santa Ceia, a Santa Ceia espiritual para a Santa Ceia da semana que vem. Semana que vem, nesse mesmo horário, também tem às 9 horas da manhã, você pode preparar o pão, o suco da uva, e se você não puder chegar até aqui, nós vamos levar a Santa Ceia até a sua casa, aí você prepare e participa conosco, como se você estivesse aqui na casa de Deus. Tenha uma ótima semana, compartilhe esse culto, dê seu testemunho, dê seu pedido de oração e para o Senhor Jesus uma linda salva de palmas, amém?